Com minhas desculpas aos religiosos, sinto que minha história precisa ser compartilhada. Em 2003, quando eu tinha 15 anos, meu coração parou por 6 minutos. Aconteceu numa tarde comum, no ponto da minha rotina diária em que eu caminhava para a casa do ponto de ônibus. Nas 4 quadras entre o canto onde eu desci do ônibus e a porta da minha casa, comecei a sentir náuseas. Surgiu de repente, sem aviso prévio. Eu me sentia bem o dia todo. Almocei palitos de bosco e molho marinara, algo que eu comi centenas de vezes durante o ensino médio. Antes que eu tivesse a oportunidade de considerar causas alternativas, comecei a suar frio. Então senti aquela curiosa vibração no meu peito. Meu coração entrou no que eu mais tarde aprendi ser um episódio de fibrilação ventricular. Fiquei sem fôlego e desmaiei. O que aconteceu depois me foi contado depois do fato. Aparentemente, eu esparramei na rua, onde uma mulher dirigindo um hatchback quase esmagou minha cabeça debaixo dos pneus dela. Em vez disso, ela parou bruscamente, tentou me acordar e em seguida ligou para os serviços de emergência quando não conseguiu. Tá bom, o SAMU é que número mesmo? 192, é isso. O SAMU chegou e descobriu que meu coração havia parado de bater. Eu estava morto, tecnicamente. Eles transportaram meu corpo para o hospital e em algum ponto conseguiram dar o choque no meu coração para voltar à vida. Assim começou uma jornada angustiante de semanas pelo sistema de saúde americano, que levou eventualmente a uma ablação, marca-passo e montanhas de dívidas que minha família ainda está lidando. Mas meu coração está bem. E graças a Deus que está, porque o que aprendi naquele dia me ensinou a nunca agradecer a Deus por nada. Porque, durante aqueles 6 minutos, enquanto meu corpo sem vida viajava pela cidade, acompanhado por 2 paramédicos trabalhando incansavelmente para me reanimar, minha alma transcendeu nosso mundo para visitar a outra vida. Durante minha visita, aprendi coisas sobre nosso universo que eu gostaria de não ter aprendido. Talvez, ao compartilhar minha história, eu possa ajudar nossa espécie a se preparar para o que vem depois que expiramos. Começou com luz, cegante, branca, pervasiva. Ela me banhou, me acalmou. Era tudo o que eles dizem. Beatificante, acolhedora, a matéria das experiências espirituais. Eu tive a nítida sensação de ascensão, como se a luz estivesse me elevando para o céu. Passei por vários conjuntos de portões que minha consciência tonta mal registrou. Refletindo, não acredito que eles fossem físicos em nenhum sentido, e ainda assim lembro a sensação de admissão, como se eles pudessem ter me impedido de subir se tivessem permanecido fechados. De qualquer forma, cheguei a um lugar sem dimensão, um lugar além da realidade. Não acredito que um ser corpóreo consiga entender o plano astral. Algo sobre sua existência intangível desafia a tradução. Então, o que eu levei foram mais impressões do que imagens. Eu não estava sozinho. Várias forças vitais me cercaram na minha chegada. No início, por causa da minha educação cristã, eu acreditei que eles eram anjos. Em vez disso, senti-me acorrentado por seus poderes, como um cachorro com coleira. Humilhação e terror me dominaram. Estes não eram os seres etéreos que eu acreditava que nos esperavam. Estes eram senhores cruéis e insensíveis, pelos quais eu estava acorrentados. Por que, pensei, minha alma chorando como uma criança mimada? Algo como risos voltou, mas era frio, zombeteiro. Pensamentos flutuaram na minha consciência como pássaros entrando e saindo de vista.
Eles entregaram algumas verdades horríveis sobre a existência que farei ao meu melhor para transmitir a vocês. Nosso universo, como muitos outros que correm paralelamente a ele, contém uma ninharia da energia total existente. É uma fazenda, usada para produzir almas que só surgem nas condições precisas encontradas em nosso cosmos. Quando você ouve os cientistas falarem sobre a improbabilidade da existência do nosso universo, é porque eles não surgiram espontaneamente. Eles são projetados. E as mãos que os criam não são deuses benevolentes, mas seres vorazes com pouco cuidado pelas criaturas que criam. Nosso objetivo final, aprendi sob a custódia dos espíritos que me acorrentaram, era amadurecer até estarmos prontos para servi-los em seu plano superior. O Big Bang deu início ao universo para dar origem à vida, para culminar na humanidade. Um organismo suficientemente consciente que pode ser colhido para ser usado como escravos em um plano superior. 6 minutos no céu pareceram uma vida inteira. Divertindo que eu percebia ser um espírito infantil, com uma inclinação para manipulação psicologicamente angustiante. Ele me jogou para cima e para baixo como um gato com um rato pego, deliciando-se com a dor que produzia. Os desconfortos que imaginamos que o inferno inflige sobre nós são insignificantes em comparação com a tortura da dor da alma. A perda de um ente querido se aproxima mais àquele dano emocional penetrante resultante de um trauma. Quando ficou claro que meu tempo ainda não havia expirado na Terra e eu deveria voltar, disseram-me para não revelar sua existência ao resto da minha espécie. Minha recompensa, eles me comunicaram, seria uma posição marginalmente melhor entre a população escrava. Alternativamente, se eu conseguisse convencer outros de sua existência, novos horrores me aguardariam quando eu voltasse. Não consigo imaginar nada pior do que o que eu experimentei, submerso sob uma dor e tormento inefáveis. Por semanas, tentei explicar a quem quisesse ouvir o que experimentei. Todos me disseram que eu havia sofrido uma experiência muito séria e traumática para um jovem. Desisti de tentar convencê-los. Comecei lentamente a me convencer de que o que eles me disseram era verdade. Eu simplesmente tinha imaginado um sonho de morte, por assim dizer. Então conheci alguém que disse ter encontrado Deus. Olhei nos olhos dele e perguntei se ele realmente conheceu Deus, algo com que tenho certeza que ele lidou centenas de vezes. Ele sorriu e acenou com a cabeça, assegurando-me que sim, Deus é real e está cheio de amor. Por capricho, decidi dizer a ele que eu conhecia a verdade, que a escravidão nos espera a todos. Um brilho em seu olhar traiu seu conhecimento do fato. Ele realmente havia morrido e visitado a vida após a morte, mas mentiu sobre isso em seu livro. Porque ele sabia a verdade do céu, o lugar horrível para onde nossas almas estão destinadas.